Olá, muito boa tarde. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Eu vim trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas. Jeremias 17, versículo 9 ou 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Louvado seja Deus. Deus conhece o coração de cada um. Deus conhece os pensamentos de cada um. Deus tem planos para a tua vida. E nesta tarde Ele te diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Louvado seja o meu Deus. Grandioso és tu, Senhor. Eu te pergunto, você sabe quem é o oleiro? Você sabe quem é o oleiro que quer falar contigo nesta tarde? Vamos prosseguir aqui em Jeremias 18. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Louvado seja o meu Deus. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se não converter da sua maldade, também eu me arrependerei do que pensava fazer-lhe. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é justo, meu irmão. Deus conhece o coração de cada um de nós. Aquele que se arrepende, aquele que se humilha, aquele que busca a presença de Deus e faça o que é correto aos olhos do Senhor, será restaurado. Tua vida será mudada. Agora, aquele que plantar a semente do mal, ele colherá o fruto que ele plantar. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Que você examine o teu coração, a tua mentalidade, o que você tem feito, por onde você tem andado, o que você tem pensado, o que você tem planejado, e se arrependa de coração e peça perdão para Deus, para que Ele possa ter piedade de você, porque nessa vida tudo que plantarmos iremos colher. Pode passar o tempo que for. Amém? Que você deixa Deus te usar, que você deixa Deus transformar você numa pessoa melhor, que Deus se faça presente na minha e na tua vida, levando a cura, a libertação, a transformação que nós precisamos
que você possa depositar a tua confiança em Deus, aquele que fez os céus e a terra e tudo quanto nele habita. Louvado seja o meu Deus. Que tenhamos um fim de tarde abençoado. Vamos orar o Salmo primeiro, nesse fim de tarde, para que Deus venha falar contigo e venha abrir teus olhos. Declare e confesse as palavras, seja em voz alta e em pensamento, da maneira que você achar melhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Louvado seja o meu Deus. Pai, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor seja dado, Pai. Eu oro, meu Deus, por essa vida, Pai, que tem andado pelos caminhos tortuosos, Senhor, e que hoje o Senhor venha abrir a visão espiritual dela, venha abrir os olhos dela, venha tirar desse lamaçal de pecado, venha perdoar ele, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, instruir o caminho que ele deve seguir, Pai. Que o Senhor venha retirar do peito dele toda angústia, toda aflição, todo desespero, todo medo, toda depressão, toda ansiedade, Pai. Tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor, que seja arrancado dessa vida, seja jogado por terra, seja queimado e repreendido, em nome de Jesus, ó meu Deus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te mostrar o caminho que você deve seguir. Que você possa clamar por Deus na tua angústia. Quando você estiver triste, peça para Deus a alegria. Abre a tua boca, fale com Deus, declare: Pai, habita no meu coração, Senhor. Me tira dessa depressão, dessa tristeza, dessa ansiedade, dessa dor, desse sofrimento, Pai. Em nome de Jesus, clame por Ele, em nome de Jesus. Ele irá te ouvir. Ele só precisa que você abra a tua boca. Ele só precisa que você se humilhe diante da presença dEle e saia do erro, saia do pecado e viva conforme Deus projetou a vida para você. Siga os mandamentos da lei de Deus. Amém? Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Que Deus te conceda uma tarde, um final de tarde diante da presença e da proteção dEle. Deus é contigo, meu irmão. Jesus te ama e eu também.